Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Código Aberto, graças a Deus, né? Mais um Código Aberto, mais um final de semana chegando. E aqui na Rádio Novo Tempo nós já temos os nossos amigos, estão aqui preparados. Romário, que há muito tempo, né? Vamos falar a verdade, essa temporada ele falou, realmente, nessa temporada eu não participei de nenhuma vez, né? Nenhuma vez. Também estava de férias, foi lá para os Estados Unidos. Brincadeira, né? Tudo bem, querido? Tudo bem, meu amigo. Bom dia. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade, agradeço a você pelo convite. Realmente estava com saudade. Essa temporada agora já é a 5ª edição, é a primeira vez que eu estou aqui no programa. Mas estou muito feliz. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo. Na verdade, o Romário não é nem mais convidado, ele já é da casa, né? Ele só tá fora quando tá de férias, né, Romário? Obrigado. E tem umas folgas também, né? Descansar, coitadinho. Meu amigo Pastor Carlos, sempre animado, meu amigo carioca, e todo carioca é gente boa. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui com a gente. Só lembrando, eu sou metade agora carioca, metade paraense. Paraense, né? Ele já tá com Pará no coração dele, né? Mas como eu, nascido no Rio de Janeiro, né? E de vez em quando pode, vida de pastor não é fácil, né? Vai lá pro Rio pra visitar a família, né? Tá planejando ir lá, né? Planejando Deus, esse ano. Ele gosta tanto do Pará que já tem muito tempo que ele não vai pro Rio de Janeiro, me falou, né, pastor? 4 anos. 4 anos com saudade da família. Paraense. Gente, vamos lá, que o nosso assunto de hoje aqui no nosso Código Aberto é um assunto muito sério, né? Você pensa em profetas, pensa lá em profeta reclamando do povo por conta de idolatria, mas não era só esse assunto não, né? O povo de Israel passava por muitos momentos aí de queda espiritual e esses profetas eram levantados para mostrar para o povo os seus erros e ao mesmo tempo chamar o povo para uma vida nova com Deus. E aqui nós temos vários profetas que Deus escolheu ao longo dos tempos, dos anos, para levar uma mensagem para esse povo muitas vezes rebelde. Isso que a gente vai poder aqui, ao longo desses minutos, tratar no nosso programa. Eu quero convidar aqui o pastor Carlos, que está hoje conosco aqui, tratando dessa série, para que ele faça essa oração para a gente começar. Pode ser, pastor? Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã de bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. Amém. Nesse momento, iremos recapitular a sua lição para aqueles que estudaram e também nos dê sabedoria, entendimento e compreensão para aqueles também que não estudaram durante a semana, mas que eles possam compreender hoje. Amém, Senhor. Te pedimos que o Espírito Santo visite a cada ouvinte nesse momento e também esteja aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, estamos aí começando, né? É um prazer, então, estar com você, que de repente está nos assistindo aí pela internet, YouTube ou Facebook. Pode compartilhar com os amigos. O nosso site também tem, novotempo.com/Belém, o nosso YouTube, youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém e o Facebook, facebook.com/Rádio Novo Tempo Belém. Pastores, ou melhor, pastor Carlos, que aqui está. É interessante a gente abrir aqui 1 de Samuel, no capítulo 8, lá no verso 5, diz assim: e lhe disseram, aliás, o verso 4, começando do verso 4, então os anciãos, todos Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram, vê, já estás velho, e seus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Esse pedido aqui de Israel foi um bom ou foi um mau pedido, pastor? Bom, segundo o texto, versículo 9, continua, né? Agora, pois, atende a sua voz. Porém, adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Deus, ele sofre com as injustiças. E Deus, ele sabia que o rei teria alguns direitos em cima do povo. E Samuel explicou isso. Vocês vão perder isso, ele vai tomar isso, tomar isso, tomar isso.
mesmo sabendo que eles iriam perder, eles disseram, não, nós queremos um rei. Eles não escutaram a voz do profeta, a voz de Deus. Quando Israel quis abandonar a teocracia e ser ali como as outras nações, Deus envia então o profeta, né, para avisá-lo. Aí vai ter consequência. Querendo imitar o mundo, porque tirou a liderança de Deus e agora quer imitar o mundo, significa que mais cedo ou mais tarde vai ter consequências. Porque são escolhas. Eles escolheram deixar Deus e escolher um homem para liderar eles, né? Então isso vai ter consequência. Então, através de repetidas mensagens ali dos profetas, a tristeza de Deus pelas consequências infeliz de chegar ao ponto de abandonar o povo, né? Porque não é assim, não é Deus que abandona o povo, mas o povo que abandonou a Deus pelas escolhas que eles fizeram. E isso acontece hoje também. E é por isso que às vezes a gente pensa assim, Deus me abandonou. Não é Deus que nos abandona. As nossas escolhas erradas que faz com que você e eu abandonemos a Deus. Entendi. Então, Israel errou porque preferiu um rei imitando as outras nações, ao invés de ter o próprio Deus como rei deles, não foi isso? Exatamente. Romário. E você vê que na época da teocracia não havia mendigos em Israel. Algo que mudou com a entrada da democracia. Quando então, da monarquia, perdão, quando então eles escolhem um rei sobre si, apesar de Deus ter orientado o profeta Samuel a mencionar quais seriam as consequências, mesmo assim, não, queremos um rei, queremos ser igual às nações vizinhas. E Deus respeitou. Deus respeita. É interessante, né, a gente olhar aqui, olha como é que são as coisas, né? Deus chegou a dizer para eles assim, através do profeta Samuel. Sim. Eu estou resumindo aqui porque é muito grande. Verso 13 diz assim: tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores, as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e dos vossos ou os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, dizendo, vocês querem isso mesmo? Tem certeza? Sim. E você vê que praticamente o profeta Samuel está mencionando que haveria injustiças. Porque seria uma injustiça de uma certa forma. E o povo, ouvindo tudo isso, disseram, não, nós queremos um rei, queremos uma monarquia. E Deus, respeitando... Veja como Deus é maravilhoso, ele respeita, né, as nossas escolhas. Né? Te dá liberdade. Exato. E você vê que mesmo qual foi o auge do reino? Davi, Salomão, acho que foi o auge do reino. Mesmo durante o auge, durante ali o momento em que esses grandes homens estavam à frente do povo, mesmo assim reinava injustiça. Já tinha injustiça, já tinha mendigos, já tinha pessoas sofrendo, já tinha viúvas sendo desamparadas. E infelizmente foi a consequência de uma escolha ruim que o povo fez, que o povo teve. O nosso guia de estudos trouxe aqui eu achei interessante, né? Uma mensagem aqui de um grande homem que contrastou aí essa complacência desses homens com a nossa. Um tal de Abraham, não sei se é a pronúncia certa, Abraham Joshua Haskell, acho que deve ser mais ou menos isso, se não for, vai ser. Ele diz assim: as coisas que horrorizavam os profetas são mesmo hoje ocorrências diárias em todo o mundo. A impaciência incansável dos profetas diante da injustiça pode parecer histeria para nós. Testemunhamos continuamente atos de injustiça, manifestações de hipocrisia, falsidade, ultraje e miséria, mas raramente ficamos indignados ou excessivamente agitados. Ou seja, esses profetas, eles ficavam ali, né, chamando atenção, e para daqueles da época, isso era normal, né? E para nós pode até parecer normal também, né, que haja mendigos na rua, pedintes ali, pessoas injustiçadas, políticos corruptos, né? A gente parece que acha isso normal, mas para o profeta isso era inadmissível. Ele ficava aterrorizado com isso aí. E da mesma forma, nós, como povo de Deus, devemos também alertar as pessoas que isso não é normal entre nós. Pode até acontecer lá fora, mas entre nós,
que somos do povo de Deus, e ali Israel era o povo de Deus. Era inadmissível que isso acontecesse entre eles, né? Era normal esperar isso das outras nações, né, pastor Carlos? Mas do povo de Deus, que conhecia os mandamentos de Deus, isso não poderia acontecer. Exatamente, você vê que entre as leis que Deus havia concedido ao povo, existiam muitas leis que foram criadas por Deus justamente para que não houvesse essa injustiça, para que o órfão pudesse ser amparado. Você vê que Deus se preocupava até com o estrangeiro. Olha, quando o estrangeiro chegar para habitar junto contigo, ele será tratado assim, 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 assim. Mas quando entra a monarquia, isso se perde. E ali começa o clamor dos profetas, porque o clamor do profeta era o clamor do próprio Deus. Era Deus transmitindo a sua mensagem ao povo, chamando o povo para se arrepender daquele caminho, mudar de comportamento, mudar de atitude, mas as coisas não davam muito certo, não. Tá, vamos correr porque o nosso tempinho aqui não perdoa. Então, a gente começou aqui com Samuel, que foi o primeiro profeta. Sim. E, pelo que eu vi ali, pastor, ele começou mais ou menos o seu ministério ali por volta do ano 1100 a.C. Aí vamos agora para um outro profeta, que era um boiadeiro. O nome dele é Amós. Ele foi entre o ano 767 e 753 a.C., ou seja, bem depois. O que ele tem de interessante aqui? Na época dele também estava acontecendo esse tipo de coisa errada? Com certeza. Por isso, ele é um profeta que Deus chama para o povo se arrepender. E o interessante é que o livro de Amós inicia a sua mensagem anunciando a punição de Deus para as nações, por causa das atrocidades que cometeram. Ou seja, viu que não deu certo a questão do rei. Porque quando você pede um rei e tira Deus, você começa a copiar as outras nações. E quando você copia as outras nações, você sabe que as outras nações não vão fazer aquilo que Deus quer. E os israelitas ali ouviram com prazer a sua mensagem, mesmo quando condenou Judá por rejeitar a Deus e desobedecer a sua lei. O fato interessante é que na época de Amós, eles ouviram com prazer a mensagem do profeta. Diferente de Samuel, que falou, ó, vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso, mas ele não, eu quero um rei. Aqui não, Amós ele já começa forte, mas, no entanto, existe uma longa lista de pecados. É interessante, pastor, me chamou a atenção aqui que Amós ele começa falando das outras nações, aí eles gostaram. Falar do outro é bom, né? Exatamente. Aí depois ele diz, vocês estão satisfeitos? Deixa eu falar, agora deixa eu falar com vocês. Mas aí falou de Judá. Quando começa a lista ali de pecados da própria nação, condenação mais severa foi reservada para quem? Para o povo de Israel. Sim. O próprio povo. Aí ele começa a dizer, vocês são egoístas, têm ganância, vocês aproveitam os desfavorecidos, vocês têm imoralidade, injustiça. E nesta situação, você nota que Deus chama o seu povo ao arrependimento. Deus levanta ali Amós para chamar o povo ao arrependimento. E é uma mudança radical de atitude. Ele diz assim lá em Amós 5,15, odiai o mal e amai o quê? O bem. Estabelecei na porta o juízo. Certo. Eu achei interessante aqui, não sei se alguém pode ler para mim. Amós 5,12. O pastor leu o 5,15, mas eu achei o 12 também. Posso ler aqui? Se alguém achar aí. Posso ler aqui? Pode. Diz assim, ó. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afliges o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Na porta ainda, hein? As pessoas iam até eles, mas eles não ajudavam, exatamente, né? Amós também vai mencionar aqui que eles tinham até uma balança enganosa, né? Então usa a expressão de balança enganosa. Também cobravam tributos que eram injustos. Então você vê que Deus então levanta Amós para que Amós pudesse pregar contra a injustiça e a opressão do seu próprio povo. E é justamente até aqui, né, pastor Carlos, que é dito Deus falando que ele não suportava nem o barulho, nem o estrépito dos louvores deles, né? Nem a adoração deles, nem o louvor que eles levantavam para Deus, Deus suportava mais porque eles estavam eles estavam em pecado, né? Exatamente. Não estavam andando mais nos caminhos de Deus. E você vê que Amós, por mais que ache interessante, então um ponto que eu achei muito interessante, porque Amós ele agiu igual Natan, né? Quando Natan foi se apresentar a Davi, né? Isso é um paralelo aqui, porque ele não era um profeta. De fato, ele não se considerava um profeta, ele era um boiadeiro, como o amigo Diógenes mencionou, mas ele sabia atrair atenção. Então ele começa a falar das nações pagãs, o que eles faziam, o povo realmente, eles fazem coisa de errado. Depois ele se dirige a própria Judá, que era vizinho, e por último ele vai para Israel.
Então você vê que ele soube como chegar, né? Ele soube como apresentar, contando uma parábola, assim como Natan Sim. fez com Davi. E quando o povo, através da parábola, o povo reconheceu o seu próprio pecado. Quando eles souberam primeiro agir com justiça com as nações, porque às vezes nós temos facilidade de agir com justiça e esquecermos a misericórdia. Que é ruim. Exatamente, agir com justiça é o seguinte, não, realmente, se fizeram de errado, merecem, mas quando, agora para agirmos com misericórdia, entendermos que também praticamos as mesmas coisas, ou devemos evitar algumas coisas, aí fica mais difícil. Mas Amós conseguiu chamar o povo ao arrependimento nesse exato momento aqui. Não deu certo, né? Não se arrependeram, mas ele conseguiu. Sim, mas a culpa não foi dele, né? A gente tem Sim. que aprender também a falar com as pessoas com amor, né? Exatamente. Sem falar de forma grosseira, né? Mostrar os erros, né? Tem muitos que chegam na igreja querendo fazer reformas, né? E ficam apontando lá aquele sermão pesado, olhando tudo, né? Mas não é assim. Você tem que saber falar. Bom, Exatamente. vamos agora passar para um outro profeta, porque temos muitos aqui. O profeta Miqueias, né? Se a gente falou que o profeta Amós era boiadeiro e estava ali no século VIII a.C., agora Miqueias ele aparece na segunda metade do século VIII, né? Antes de Cristo também. E ele é simplesmente um personagem que tem um verso muito legal que a gente conhece muito. E eu vou ler esse verso aqui e vocês depois podem comentar o que vocês acharam interessante. Está no verso 8, Miqueias 6, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E aí, gente? Perversão da lei, violência, suborno que tirava ali das viúvas das suas casas, né? Abuso de crianças, príncipes que despojavam as pessoas, sacerdotes gananciosos, profetas que profetizavam por dinheiro. Tal era a condição de Judá durante o reinado de Arcais. Agora, apesar de todos esses pecados, Deus ele não abandonou o seu povo. E será que hoje é diferente? O mundo está parecido como no passado. Sim. Mas temos a certeza também que Deus ele não abandona o seu povo hoje. É por isso que ele diz: estou convosco todos os dias até a consumação do século. É interessante também, só acrescentando o que o pastor mencionou, que aqui você pode observar no capítulo 6, mais ou menos a cena de um juízo. E você vê que Deus aqui, ele é o promotor, ele está julgando o povo. Aqui é mencionado testemunhas, os montes, que na Bíblia, a gente nível profético, os montes representam outras nações. E nós vamos dizer aqui, ó, que a partir do verso 3, não dá tempo de ler, do verso 3 até o verso 5, Deus ele fala ao povo, através do profeta, mencionando o que ele havia feito pelo povo. Olha, eu fiz isso por vocês, tirei vocês da terra do Egito, fiz isso mais. Aí no verso 6, a gente vê que o povo, ele, de certa forma, ele tenta subornar, né? tenta apresentar algo para se desculpar. No verso 6 ele diz: olha, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso, virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Aí o verso 7 diz: agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Então veja, o povo continuava na prática da injustiça, esquecendo os estatutos que Deus havia estabelecido para a proteção do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado. E como eles justificavam tudo isso? Com sacrifício. Ou seja, aquela vida cristã de hipocrisia, né? De Exatamente. fachada, né? Que acontece muito hoje, né, pastor? A gente não fica ali fazendo sacrifícios porque não é mais costume, mas se fosse, estaríamos fazendo todo dia, certeza. de manhã e de tarde. Porém, a gente faz algumas outras coisas que, entre aspas, muitas vezes nos deixam assim mais tranquilos. Não, eu faço a minha parte. Eu estava até comentando com vocês fora do ar, né? Alguns podem dizer assim: não, eu devolvo meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou à igreja toda semana, eu ajudo lá no trabalho da igreja, eu não sei o que, mas você na sua casa, na sua vizinhança ou no seu trabalho, você não é tão justo. Você não ajuda os necessitados, você não paga o que você deve às pessoas, mesmo tendo dinheiro, viu? Você não paga o que é justo, você não paga, não deposita lá o FGTS do teu funcionário, né? E por aí vai. São coisas erradas que a gente vai cometendo e achando que não tem nada a ver, que não tem problema, todo mundo faz errado. Mas Deus está vendo isso de forma muito severa. Exatamente. E é o que Deus pede, né? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente na presença do Senhor, na presença de Deus.
é um apelo bem forte, né? Você vê que aqui o profeta Miqueias, ele não fala assim diretamente, assim, como se fosse de uma forma genérica ao povo. Ele diz: ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti? De ti. Então é um apelo individual, não é algo coletivo, não é para a nação, é um apelo individual. O que o Senhor requer de ti? Aí ele dá a resposta: que tu pratique a justiça, tu ame a misericórdia e tu andes humildemente. Humildemente. Deixa o orgulho de lado, reconheça que você precisa de Deus e tal. Vamos passar agora para um outro profeta, que nós temos pouco tempinho. Eu achei que a gente tivesse mais, mas esse tempo aqui não perdoa, gente. O profeta Ezequiel, ele viveu aí, pelo menos o ministério dele começou por volta do ano 593, ou 592 a.C., quinto ano ali do cativeiro babilônico. Então já era um outro contexto, né, pastor? Bem diferente. E a gente tem aqui um verso interessante, Ezequiel 34, até fala de pecados de Sodoma, né? A gente pensa em Sodoma e Gomorra como pior de tudo, mas Deus fala que o pecado deles era pior, gente. Olha aqui, se alguém puder ler aí, Ezequiel 34, 2, só para a gente deixar o ouvinte um pouquinho mais por dentro. Pode ler, por favor. Diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? E aí ele vai continuar o verso 3, né? Comei a gordura, vestivos de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. E o 4 é o versículo chave aí. É o 4. Lê para nós aí. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Aí é negligência, né, pastor? Negligência. É olhar para o outro e não tá nem aí. É insensibilidade. Caim e Abel, né? Caim e Abel. Eu sou o cuidador do meu irmão. Exatamente. E a gente estava até comentando aqui que o problema, eu acho que fica muito claro para a gente, que é a falta de Deus. Porque quando a gente não tem Deus na nossa vida, a gente não vai se importar com o outro, a gente não vai ver o outro como nosso irmão. O próprio Caim, né, que você acabou de comentar, ele que foi o que disse que sou eu tutor do meu irmão, porque ele não tinha temor a Deus. E quando a gente não está na comunhão, ou em comunhão com Deus, a gente não vai pensar no próximo. E vai pesar, né, o nosso pecado. Ezequiel, ele aponta ali a raiz do pecado, né? Uhum. Mostra Sodoma ali orgulhosa, tem um bem-estar econômico excelente, e com isso resultou no abandono de quê? Dos aflitos e dos desvalidos, né? Desvalidos, Então, essa mesma situação também ocorreu aonde? Em Judá. Uhum. E pode ser vista em nossos dias também hoje. O resultado é o crescimento contínuo aí da injustiça que nós temos hoje, onde cada um pensa somente em si mesmo. Uhum. Né? Pensa, eu estando bem, eu tendo minhas coisas, meu dinheiro, não interessa a outra pessoa. Uhum. Mesmo que eu passe por cima dela. O que importa sou o quê? Sou eu. Mas Deus, ele promete punir aqueles que fazem esse mau exemplo. Por exemplo, ele dá exemplo aqui de um verdadeiro líder, um verdadeiro pastor, como deve se comportar. Nós não vamos ler porque não temos tempo, mas está lá em Ezequiel 34, do 22 ao 31, João 10, capítulo 10, do 1 ao 16, como um verdadeiro líder deve se comportar. Por exemplo, tem pessoas hoje que se afastam da igreja. Será que nós estamos indo atrás? Ou você prefere comentar, condenar o erro dela, ao invés de ajudar, restaurar? Em Ezequiel, nós entendemos que Deus, ele oferece uma segunda oportunidade. Essa segunda oportunidade não é só para mim, mas é para todos. É Deus que dá. Então essas pessoas também que um dia erraram na vida e o pecado veio à tona, elas têm essa chance da segunda oportunidade. E será que nós estamos fazendo o nosso trabalho ou estamos cometendo injustiça com essas pessoas? Boa, boa. Bom, nosso tempo aqui já está no final e eu queria fechar com o profeta Isaías, que também teve os mesmos problemas,
e ele é do ano 790 depois, antes de Cristo, né? 790 antes de Cristo, e ali no final do reinado de Uzias. E o detalhe é que ele apresenta um reino muito melhor, onde não haverá nada de brigas, nem de falcatruas, nem de suborno, nem de pessoas carecendo de uma ajuda, de um auxílio, porque esse reino vai ser eterno. Ele aponta para o reino do Messias, o reino de Cristo, né? Então ele é o que fecha aqui a nossa lição, mostrando para a gente, ainda que a gente viva num lugar, num país, num mundo em que haverá sempre injustiças, Romário, e sempre haverá mesmo aqui, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo de pecado, ao mesmo tempo nós temos que focar para o futuro promissor, né, que Cristo nos oferece através do seu reino, não é isso? Exatamente. O profeta Isaías deixa isso muito claro, o estabelecimento do reino de Cristo, né? Reino messiânico. Então, onde será ali para todo sempre será eliminada a injustiça, não haverá mais injustiça. O pecado também que traz dor, sofrimento, também será aniquilado, deixará de existir. Então, não tem como não concluir um estudo dessa semana sem falar dessa promessa maravilhosa. O profeta Isaías chamou a sua geração, chamou o povo da sua época para confiar nessas promessas, e hoje nós que vivemos em um mundo parecido com o profeta Isaías, temos também que crer nessa promessa. As pessoas às vezes acabam acreditando que governos humanos conseguem resolver o problema do mundo, conseguem resolver o problema da injustiça. Existem até pessoas boas, com boas intenções, que tentam, mas sabemos que o problema está além do seu poder. Problema causado pelo pecado, só Deus pode resolver. Porque está ligado ao pecado, né? Está ligado ao pecado. Estiver aí, vai ter sempre gente envolvida com corrupção. Então, um reino perfeito, sem injustiça, sem morte, sem dor, apenas no estabelecimento do reino eterno de Cristo. Deixa eu só aproveitar que você falou isso, porque está na Bíblia, né? A gente tem que mostrar na Bíblia. Isaías 11, eu separei aqui, é claro que é do verso 1 até o verso 5. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas, verso 4, julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Tá claro aqui, né, pastor Carlos? Deus, ele restabelece a justiça no livro de Isaías. O livro de Isaías começa dizendo: aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Isaías 1:17. No entanto, Isaías enfrentou grandes dificuldades. Tudo o que ele pediu para fazer, ele estava enfrentando aquilo ali. Mas Deus, ele está disposto ali a perdoar o pecado. No entanto, mas ele também exige uma mudança de comportamento. Exatamente. Deus, ele perdoa, mas você também tem que mudar. Velho. Tá. Para acabar, eu não posso deixar de fazer essas perguntas, gente, senão... Os profetas já morreram. E agora, a quem compete essa missão? Será que nós estamos no lugar desses profetas? E eu pergunto mais, será que nós temos a coragem que eles tiveram? Porque todos eles passaram por muitas dificuldades. O próprio Isaías morreu cerrado, não foi, pastor? Morreu cerrado por pregar essa verdade, por enfrentar esse povo ruim aí, corrupto. E nós, será que temos a mesma coragem? Uma vez na sala de aula, o pastor Gomide, né, ele falou o seguinte, ele falou: olha, nós não somos profetas, mas nós somos os mensageiros dos profetas. Então, qual é a nossa missão? Pregar. Pregar Pregar o quê? A justiça de Deus.
Era o desejo de Pedro também, né? Que ele queria novos céus, nova terra, o qual habita o quê? Justiça. E que nós tenhamos o Espírito Santo para a gente ter essa coragem, né? Verdade. Para falar. Fazer o que é certo diante de Deus, né? Custe o que custar. Faça o certo porque é certo. Isso. E deixe as consequências. Ainda com que Deus. todos não ouçam, eu mesmo assim vou dar a minha mensagem, né? Nem todos vão ouvir, mas pelo menos uma pessoa vai ouvir. Vamos orar? Vamos orar. Romário, ora para a gente terminar, por favor. Vamos. Deus eterno, te agradecemos pelos momentos que estudamos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Aprendemos que o Senhor nos concede a oportunidade de pensarmos, de avaliarmos, e se de repente estivermos andando por um caminho que não te agrada, aí o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrependermos e voltarmos para o que é correto. Amém, Senhor. Sabemos que o Senhor estabelece a justiça e também, ó Deus, compreendendo de que o que o Senhor requer é que andemos com justiça, que amemos a misericórdia e andemos humildemente diante da Tua presença. Essa é a Tua vontade para a nossa vida. Pedimos a Tua bênção sobre este dia. Oramos por todos também que estão ouvindo nesse momento a Rádio Novo Tempo, todas as famílias que estão ouvindo a rádio. Oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado a vocês dois e aos amigos também que estiveram com a gente. Na próxima semana a gente volta aí com mais um Código Aberto. E segura aí o tema da semana que vem. Adorai o Criador, hein? Olha só. Muito bom, hein? Grande abraço, compartilha aí no YouTube, no Facebook, para mais pessoas serem alcançadas e a gente conseguir aí levar essa mensagem, tá? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso Código Aberto. Tchau, tchau! Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.